Meus irmãos, Evangelho de Mateus, capítulo 7. Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 7 a 12. Restam aí esse bloco do Sermão do Monte e mais 3 aspectos para a gente estudar e finalizarmos esse discurso tão importante na vida do cristão. Mateus capítulo 7, versículo 7 a 12. Diz assim a palavra do nosso Deus: Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, a quem bate abrir-se-lhe-á. Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem? Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Vamos orar mais uma vez? Senhor, lemos a Tua palavra e cremos que ela fala ao nosso coração através da ação do Espírito Santo do Senhor. Fale conosco, ó Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Já perdeu alguma coisa? Saindo de casa naquela correria e de repente você põe a mão no bolso e não encontra aquela chave? Ou quando sai de um lugar, chega em outro, vai pagar a conta, põe a mão no bolso, cadê a carteira? A sensação de perder é terrível, mas não existe alívio maior do que encontrar. Quando você pensa e traça, desenha o seu dia falando: onde será que eu perdi o meu celular, a minha carteira, determinado objeto? E aí você perde uma hora trabalhando, voltando, relembrando as cenas, e quando você chega e encontra aquele objeto, uma sensação de alívio. Falar: puxa vida, ainda bem que estava aqui. Nesse sábado eu estive em Frutal, e assim que acabou a programação da mocidade, da federação, nós saímos, como sempre saímos, para comer alguma coisa, e ficamos ali 2 horas conversando, e falando, e rindo, e brincando, e um rapaz foi pagar a conta. Pagou a conta, bateu a mão no bolso, falou: cadê a chave da minha moto? Voltou para a mesa, não estava lá. Foi no caixa, não estava lá. Ele disse assim: só tem um lugar para estar esse negócio, na própria moto. E meus irmãos, ele correu desenfreadamente, chegou até a moto, e graças a Deus a moto estava ali com a chave na ignição. Ele falou assim: que alívio. Meus irmãos, essa sessão do Sermão do Monte nos fala exatamente sobre isso, sobre a nossa busca e onde nós podemos encontrar refúgio. Antes de propriamente olharmos para esse texto, eu queria relembrar os irmãos os nossos 2 últimos estudos.
Falamos no início do capítulo 7 sobre julgamento. E aprendemos que o cristão pode sim julgar, desde que o seu juízo seja equilibrado e de maneira nenhuma olhando para o outro sem cuidar primeiro de si. Mas nós podemos sim efetuar juízo. Na semana passada, o pastor Marcelo falou sobre uma conhecida frase bíblica, um conhecido versículo bíblico: não dê aos porcos as pérolas. Trabalhando um pouco ainda nessa questão de juízo, daqueles que nós insistimos em pregar a palavra e eles não recebem. E de repente nós então lemos um texto como esse. E parece que esse texto está totalmente desconectado dos demais. E a gente vai ver que não está. Ele está inteiramente ligado aos demais textos. O primeiro versículo nos fala disso claramente, quando Jesus diz: orem, peçam ao Senhor. E eu acho que esse versículo conclui a mensagem do pastor Marcelo de semana passada. Existem pessoas que nós vamos pregar o evangelho e não vão crer. E aí parece que a gente está jogando pérolas aos porcos, falando do amor de Deus, de algo tão valioso para aquele que não crê. Mas aí vem Jesus e fala assim: por que você não ora? Por que você não continua insistindo em oração por essa pessoa? Não pelos seus argumentos, mas pela sua súplica. Meus irmãos, esse texto nos impulsiona a buscarmos ao Senhor em constante oração, na certeza de que o Senhor ouve as nossas orações. Mas algumas perguntas surgem. A primeira delas é: se Deus já sabe de todas as coisas, e nós concordamos com isso, Deus sabe de todas as coisas, Deus conhece tudo, Ele é onisciente. Se Deus já sabe, por que então orar? Pode a sua oração mudar a vontade de Deus? Pastor, então não vou orar. Se a minha oração não vai mudar a vontade de Deus, se Deus já sabe o que vai acontecer, se já está tudo pré-designado por Ele, se já está tudo acertado, eu vou viver minha vida numa boa e pronto, acabou. Meus irmãos, a oração, de fato, não muda a vontade de Deus. Mas a oração que o cristão faz pode sim estar intimamente ligado a recebermos bênçãos que Deus nos confere. Talvez uma pessoa vai ser alcançada pela mensagem do Senhor por causa das suas orações. A prática da oração jamais deve ser esquecida. E nós devemos perseverar em oração. Se há algo que você deseja tanto, persevere em oração. Olhe os verbos que Jesus usa: pedi, buscai, batei. São verbos que conotam insistência. E muito mais do que insistência, perseverança. Nós devemos buscar na certeza de que quando nós buscamos, nós acharemos. Quando nós buscarmos a vontade do Senhor, nós a alcançaremos. E é sobre isso que eu queria falar com os irmãos nessa noite. A busca e o alcance. O primeiro destaque que eu queria fazer nesse texto é que buscar e encontrar, conforme Jesus nos escreve nessa pequena perícope desse texto, não significa que
tudo o que desejamos, Deus nos dará. Primeira coisa que a gente precisa entender nesse texto. Não significa que tudo que nós desejamos, Deus nos dará. Versículo 7 diz o seguinte: peça e dar-se-vos-á. Busque e achareis. Batei e abrir-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Parece aqui que nós temos um caminho fácil para conseguirmos as coisas. Basta pedirmos com insistência para Deus. Meus irmãos, o primeiro destaque desse texto é que não significa que tudo aquilo que nós desejamos, Deus nos dará. Não significa que será a insistência pelo nosso desejo contínuo que será nos concedido. Não é pelo tanto que você ora por uma determinada coisa. Nós sempre devemos orar pedindo uma única coisa para o Senhor: seja feita a tua vontade. Meus irmãos, você pode pedir tudo para Deus. Tudo. O que você quiser. Às vezes a gente fica com medo de pedir para Deus alguma coisa. Fala assim: Deus, eu tenho medo de pedir para o Senhor me dar dinheiro na minha empresa, porque eu não sei se isso pode ser tendencioso à prosperidade. Meus irmãos, peça. Senhor, eu estou solteiro e eu não sei se eu posso pedir uma esposa. Meu amigo, peça. Senhor, eu estou passando por uma dificuldade. Peça. Peça ao Senhor. E você vai encontrar a vontade dEle. Não significa que a vontade dEle é a sua vontade. Essa semana, 2 semanas para trás, sei lá, um filme muito bacana foi lançado no cinema, filme que marcou a nossa infância aí, o filme do Aladim, agora com personagens humanos, né? Produção muito bacana e tudo mais. E é muito interessante o que acontece com Aladim. Ele encontra uma lâmpada, ele esfrega aquela lâmpada e pá, parece um gênio. Meus irmãos, por muitas das vezes nós confundimos a nossa posição com o Senhor e a comparamos com a posição do Aladim com o gênio. Falando para o Senhor: Deus, o Senhor é capaz de fazer tudo, eu vou te fazer aqui 2 pedidos, e nós vamos trocar algumas informações, eu vou vir na igreja, eu vou ser fiel no dízimo, eu vou trabalhar em prol da tua obra, e o Senhor me dá essa bênção. Meus irmãos, Deus não barganha com ninguém, não. Nunca vai barganhar. Nunca vai te dar algo por conta do seu próprio mérito. Ele dá mediante a sua soberana vontade. Não é conforme algo aleatório. Ele sabe. Ele conhece. Mas isso não nos isenta da posição de pedir. Senhor, eu desejo, mas seja feita a tua vontade. E é muito bacana ver como Deus lida com esse tipo de pedido ao longo da história. Para alguns que pedem, Deus dá igualzinho a pessoa pediu. Um exemplo clássico disso é o rei Ezequias. Estava para morrer. Pediu para Deus: me dá um pouquinho mais de vida. Deus falou: pois não, você tem 15 anos a mais. Sem uma objeção. Pediu e recebeu. E depois de 15 anos, a gente viu que Ezequias tinha pedido para o Senhor alguma coisa para consertar a sua vida. Passou 15 anos, não consertou, foi nada. A vida dele continuou a mesma coisa. Não foi por falta de tempo que ele podia reclamar. Para algumas pessoas, Deus nega. E Ele faz exatamente
o contrário do que aquela pessoa queria. Quer ver um exemplo? Jonas. Jonas não queria pregar em Nínive de jeito nenhum. O desejo dele era ficar onde ele estava. Pois Deus cumpriu a vontade do Senhor, não ouviu a oração de Jonas e colocou Jonas para pregar em Nínive. E uma outra maneira que Deus responde às nossas orações é a tradicional e conhecida, quando Ele fala nem sim nem não. Ele deixa a gente na caminhada, na jornada, no estado de continuar pedindo, sem saber se Ele vai conceder ou não. Uma frase do Dr. Martyn Lloyd-Jones me marcou quando eu estava estudando esse texto. Ele diz o seguinte: Deus jamais nos dará qualquer coisa que nos seja prejudicial. Deus jamais nos dará qualquer coisa que nos seja prejudicial. Pode vir uma doença, que pode assolar sua vida, mas isso não significa que é algo que Deus nos dá que nos prejudica. As provas que Deus nos confere, mediante aquilo que nós pedimos para Ele, serve para depurar a nossa vida. Serve para nos aperfeiçoar a cada dia mais. Não significa que o seu desejo será milagrosamente realizado pelas suas orações. Significa que a gente precisa orar ao Senhor, Ele vai estabelecer a vontade dEle, e a gente precisa olhar para a nossa estrutura e dizer para cada um de nós, para nós mesmos, melhor dizendo, eu continuarei pedindo. Dois textos que nos incentivam a isso. Por favor, algum irmão abra a Bíblia em Lucas capítulo 18, versículo 1. E outro irmão abra a Bíblia em Mateus capítulo 10, versículo 22. Lucas 18, 1 e Mateus 10, 22. Por favor, quem achar Lucas 18, 1, em alto e bom som, leia por gentileza. Orar sempre e nunca desfalecer. Em outra versão vai aparecer, ore sempre sem esmorecer. Meus irmãos, deseja alguma coisa de Deus? Ele é poderoso para te dar. Insista na sua oração. Insista no melhor sentido desse verbo. Não insista no seu desejo. Insista na sua oração. E é muito diferente o que a gente está falando aqui. Não insista dizendo para o Senhor, eu quero aquilo. E enquanto o Senhor não me der aquilo, eu não vou sossegar. Insista na sua oração dizendo para o Senhor, Senhor, eu desejo aquilo. Mas se for da tua vontade, o Senhor me confira mediante aquilo que o Senhor quer. Meus irmãos, nós devemos agradecer a Deus pelo fato dele não nos dar tudo aquilo que a gente pede para Ele. Você já imaginou se Deus te desse tudo que você deseja? Será que hoje você estaria perto dEle? Ou será que hoje você estaria abastecido dentro da sua própria satisfação pessoal e já teria se esquecido do seu Criador há muito tempo? Deus não trabalha para saciar os nossos desejos. Deus trabalha para executar a sua soberana vontade. E dentro disso aparece o segundo aspecto desse texto. Que mesmo Ele não nos conferindo tudo aquilo que a gente deseja, Ele se coloca na figura de Pai.
E ele diz o seguinte: qual dentre vós que se pedir um pão para o seu pai terreno, ele vai te dar uma pedra? Ou se você pedir para ele um pedaço de carne, e ele vai chegar lá e te dar uma cobra? Nós que somos seres limitados e maus, é isso que Jesus diz, queremos dar o melhor para os nossos filhos. Imagine vosso Pai Celeste. Agora, só um pai e uma mãe é que sabe o que é melhor para o seu filho. Já pensou se você desse tudo que seu filho pedisse no supermercado? Que tragédia que ia ser. Pai, hoje eu não quero almoçar, hoje eu quero doce. Ah, filho, vamos lá agora, vamos comer doce. Papai vai satisfazer o seu desejo. Pai, eu não quero mais meu celular, eu quero outro. Não tem problema, papai vai entrar e vai te dar esse celular. Eu vou satisfazer tudo que você quer. Meus irmãos, nós que somos humanos, sabemos que há limite para isso. E sabemos o que é melhor para os nossos filhos. Será que Deus, que é Pai Celeste, não sabe o que é melhor para cada um de nós? Pastor, mas se Deus sabe, eu ainda não entendi por que eu tenho que orar. Meus irmãos, uma mãe sabe quando o filho está precisando de uma roupa. E às vezes ela não fala para o filho, ou não fala para a filha. Ela espera até o momento em que seu filho vai chegar e vai falar para ela. Sabe por quê? Porque muitas das vezes o que a mãe quer é que o filho fale com ela. Ou que o filho fale com o pai. Quantas vezes eu cheguei para o meu pai e falei: pai, eu estou precisando disso. Ele falou: até que enfim você falou, né? Porque eu já sabia. Ô pai, então por que o senhor já não adiantou esse negócio aí logo? Não, porque eu queria que você viesse falar comigo sobre isso. Deus não é carente, mas Ele quer ouvir o que você precisa. Deus não é carente, mas Ele quer agir através daquilo que você pede e busca. Pastor, pois bem, e o que isso tem a ver com jogar pedras aos porcos e julgar? Parece que Jesus abriu um parêntese no meio dessa conversa. Mas ele fecha tudo no versículo 12. Ele diz o seguinte: tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Jesus falou de julgamento, de não jogar pedras aos porcos, de orar a Deus, e agora ele fecha com aquilo que nós chamamos de lei áurea da Bíblia. Faça para o outro aquilo que você quer que faça ou que seja feito com você. Ao meu ver, esse texto se fecha da seguinte maneira: Jesus Cristo é muito cuidadoso ao falar do julgamento. E ele então trata de uma esfera de oração dentro desse contexto complicado que é o contexto do julgamento. E ele fecha dizendo o seguinte: é muito simples viver uma vida segundo a minha vontade. Faça para o outro aquilo que você quer que faça consigo mesmo. E não queira você pedir para que seja feito na sua vida algo sem que isso esteja sob o conhecimento de Deus.
faça para o outro aquilo que Deus quer que seja feito na sua vida. Por isso, viva uma vida de oração, suplicando a Ele que seja feita a tua vontade na minha vida, para que eu possa fazer para o outro aquilo que o Senhor faz por mim. E assim, ele encerra esse bloco. Podemos julgar? Podemos julgar. Desde que você olhe primeiro para a trave que está diante dos seus olhos, antes de olhar para o cisco no olho do seu irmão. Não devemos jogar pérolas aos porcos. Devemos viver em constante oração para que Deus execute a sua vontade na nossa vida. E essa vontade que é boa, perfeita e agradável, que eu vou receber de Deus, eu também possa passar para o meu próximo mediante aquilo que eu recebi do Senhor. Compreendido? Pergunta, dúvida ou alguma colocação que você não possa dormir sem fazê-la? Eu vi que a irmã fez assim, eu falei assim, já vou passar a palavra, mas aí voltou, falei, vou aguardar um pouquinho. Eu esqueci de Mateus 10, 22. Quando você erradamente insiste pela sua vontade e não pela vontade de Deus. Estou só repetindo que alguns irmãos que acompanham pela internet falam assim, a gente não ouve, então estou transmitindo para os irmãos aí. Aí Deus faz o que você falou, dá o que você está pedindo, como se fosse uma lição, aquilo que você está pedindo, insistir. Uhum. E aí você quer, diante daquilo, continuar, consertar, como você deve seguir? Não sei se eu consigo colocar a pergunta. Eu entendi. A irmã está colocando quando a gente insiste em algo e Deus nos dá aquilo que a gente tanto insistiu e depois como é que fica a nossa relação com Deus? Não dá para voltar. Primeira coisa, eu gosto muito daquele filme Crônicas de Nárnia. Em um dado momento daquele filme, um personagem pergunta para o outro, quem que é aquele leão? E ele então, o rapaz responde à menina dizendo o seguinte, ele não é um ser domesticado. Então eu não posso colocar Deus numa caixinha e falar o que ele vai fazer, o que ele não vai fazer. Mas em geral, observando alguns exemplos daquilo que já aconteceu na história, por exemplo, quando o povo insistiu com Deus que queria carne, e pediu, nós queremos carne, Deus, nós queremos carne. 40 anos nesse deserto e nada de carne, nada de carne. Deus foi lá e deu carne para o povo. Até a carne sair pelos dentes. E depois, sabe o que aconteceu? O povo se arrependeu do que pediu. Em geral, quando nós insistimos em algo que não é da vontade de Deus, e mesmo assim Ele nos concede, o que surge para nós depois na caminhada é o arrependimento. É o fato de dizer para o Senhor, eu morri no meu desejo, mas eu não cumpri a vontade do Senhor. E esse texto se conota muito com aquele que acontece com Jesus Cristo quando Ele está no jardim do Getsêmani. Suando sangue, Ele olha para o Senhor e diz o seguinte, Pai, afasta de mim esse cálice. O que era a vontade de Jesus ali? A vontade dele, o desejo dele, não passar pela cruz do Calvário. Nitidamente é isso que ele pede para Deus. Mas ele não quer viver uma vida de arrependimento. Então ele fala para o Senhor, mas não seja feita a minha vontade, seja feita a tua vontade. Então, quando Deus nos dá algo para nos ensinar, mesmo que seja um castigo, na nossa caminhada vai ficar o arrependimento de ter recebido de Deus algo que nós insistimos pela nossa própria força. Tá certo? E o versículo de Mateus 10, 22 diz o seguinte, aquele que perseverar até o fim será salvo. Perseverem sempre
nas orações. Vamos mais uma vez louvar o Senhor? E assim a gente encerra o nosso estudo bíblico dessa noite. Aquele hino precioso são as horas de oração. 128. Em pé, irmãos, louvemos ao Senhor. Deus eterno, nós queremos provar o poder que vem da cruz. Que não seja feita a nossa vontade, mas que seja feita a tua vontade sempre em nossa vida. Deus, nos ajude a perseverarmos em oração, não insistirmos nos nossos desejos, mas a buscarmos sempre a tua santa e perfeita vontade. Despeça-nos, Pai, em paz e em segurança para os nossos lares, e que logo mais possamos desfrutar de uma boa noite de sono, sob os cuidados daquele que vive e reina, hoje e para todo sempre. Amém e amém. Irmãos, ide em paz, que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo do Senhor esteja convosco hoje e para todo sempre. Amém e amém.